Hoje nós vamos falar sobre o julgamento do profeta Eli e sua descendência. Em 1 Samuel, capítulo 2, 3 e 4, qual foi o maior erro do profeta Eli? No primeiro momento, pode-se pensar que o maior problema estava relacionado aos seus filhos, mas seu maior erro foi a convivência com o que não era certo. Deus não falava mais com Eli. O Senhor estava descontente com Eli por permitir que a iniquidade de sua família continuasse sem ser corrigida. Qual foi a maldição que o próprio Deus lançou sobre Eli? Em 1 Samuel capítulo 2, começando no versículo 27, diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer o éfode para mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a seus filhos mais do que a mim? Para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás um inimigo na morada em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Hofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Viram, irmãos, como é grave e grande, desonrar a casa do Senhor? No capítulo 3 de 1 Samuel, diz que naquele tempo eram muito raras as visões e mensagens do Senhor. Então o Senhor chamou a Samuel pelo nome pela primeira vez. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, eu torno a te deitar. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei. Filho meu, torna-te a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o seu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos hão de ouvir e tirão ambos os ouvidos, Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgaria a sua casa para sempre.
pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e disse-lhe: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou o Senhor? Peço-te que não me encubras nada. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobristes alguma palavra de todas as que o Senhor te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Irmãos, a primeira vez que Deus falou com o profeta Samuel foi para confirmar a sentença de morte que havia decretado, proferido sobre o profeta Eli e sua descendência. A família de Eli seria destruída e sua posteridade não viveria até a idade avançada. Seus filhos morreriam no mesmo dia e o Senhor daria os deveres dos sacerdotes do tabernáculo a um homem mais fiel. Durante muito tempo o Senhor esteve em silêncio. Certamente Eli ficou marcado na Bíblia de forma negativa. Sua conduta nos ensina principalmente acerca do perigo de não zelar pela obra do Senhor. Em outras palavras, a vida é um testemunho de que devemos sempre priorizar a honra de Deus e não ser omissos ao pecado. O sacerdote Eli honrou mais a seus filhos do que a Deus, pois permitiu que, mesmo que vivessem no pecado, continuassem a exercer o sacerdócio. Isso desagradou demasiadamente a Deus, pois feriu agradar mais os seus filhos do que o Senhor. No capítulo 4 de 1 Samuel, Deus cumpre a sentença. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: Ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desse grandioso Deus? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca da aliança de Deus, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, terra sobre a cabeça, e chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou, e Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E Eli era da idade de 98 anos e estava com seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Hofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu.
porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel durante 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Aicabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro, de seu marido, e disse: De Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Irmãos, Deus cumpriu a sentença e deixou um descendente do profeta Eli viver para mendigar o pão a Samuel. Então, assim Deus executou a sentença contra a casa do profeta Eli e sua descendência. Irmãos, com Deus não se brinca. No livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2, conta a história de como Deus matou Nadab e Abiú, filhos de Arão, porque trouxeram fogo estranho, não autorizado, fogo profano diante do Senhor, o que não foi ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Esse verso descreve a ação deles e a consequência imediata do pecado deles, demonstrando a santidade de Deus e a necessidade de obediência no sacerdócio. Este evento é um dos primeiros exemplos de juízo divino no novo pacto, enfatizando a seriedade com que Deus trata seu culto e sua santidade. Quando o homem está em pecado, o trabalho dele no templo no Senhor não presta, o louvor é fraco, a palavra não é o que está na Bíblia, os pecadores distorcem a palavra para justificar seus pecados. Eu só estou falando, gente, de pecado na casa de Deus, no templo do Senhor, dos filhos de Deus, dos sacerdotes dentro do templo. Não estou falando de cantores mundanos. Tem muito crente bebedor de cachaça. Esse negócio de você dizer que você é crente e tem uma cervejinha social, isso não é bíblico. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Cuidado, que dentro da casa do Senhor pode surgir um cã para dizer que você está nu. Jesus disse em várias passagens dos evangelhos que não há nada oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Essa passagem está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz que os filhos do sacerdote Eli eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Irmãos, a espada da justiça jamais se apartará da casa das famílias dos sacerdotes corruptos. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, se arrependeu, pediu desculpas e Deus o perdoou. Mas Deus não livrou ele das consequências do seu pecado e assassinato. Todos os seus filhos pagaram, toda a sua descendência sofreu terríveis consequências. Em 1 Samuel, particularmente no capítulo 4, vemos o cumprimento do julgamento de Deus pronunciado sobre Eli e seus descendentes. Devido à falha de Eli em disciplinar seus filhos, Hofni e Finéias, que eram corruptos e cometeram pecados graves, Eli, apesar de ser sacerdote e líder espiritual, permitiu que suas ações continuassem sem a devida correção, priorizando os laços familiares em detrimento dos mandamentos de Deus. O julgamento de Deus foi severo. Ele revelou a Samuel que, por Eli ter honrado seus filhos mais do que a Deus, sua família enfrentaria consequências terríveis. Isso incluía a profecia de que a linhagem de Eli não viveria como sacerdotes para sempre e que sua família experimentaria morte e destruição. Esse julgamento serve como um sério aviso sobre as consequências de negligenciar as responsabilidades espirituais e de não defender a justiça. Enfatiza que, embora Deus seja misericordioso, Ele também é justo e há consequências para nossas ações, particularmente para aqueles em posições de liderança e autoridade. Irmãos, tem muito homem que, além de adúltero, também são pedófilos, que abusam de suas crianças em casa e na igreja, sobe em cima do púlpito e prega a doutrina dos demônios, infectando a igreja do Senhor. Deus está descendo com a espada da justiça e decretando morte e destruição sobre vocês e sua descendência. A liderança corrupta está permitindo esses homens endemoniados em cima do púlpito, em troca de dízimos, de favores e
Porque tem o rabo preso com os pecadores, porque juntos roubam, fazem todo tipo de comércio e pecado na casa do Senhor. Jesus disse: a casa de meu pai é casa de oração. Com Deus não se brinca, irmãos. Ele deixou esses capítulos de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Samuel como advertência, mas vocês estão ignorando a exortação do Senhor. Deus já deu muito tempo para vocês se arrependerem e voltarem seu coração para Deus, mas infelizmente muitos estão possuídos por uma legião de demônio e não podem mais escutar a voz do Senhor. Completamente consumido pelo pecado, dinheiro, ninguém pode servir a Deus e ao demônio. A história de Eli nos lembra da importância da responsabilidade e da seriedade de nossos compromissos com Deus. Ela nos desafia a refletir sobre as nossas próprias vidas e sobre como respondemos ao chamado de Deus, garantindo e priorizando a obediência a Ele acima de qualquer preconceito ou confortos pessoais. Paulo diz em 1 Timóteo: tomem cuidado com as falsas doutrinas. Não deixem que ensinamentos errados fossem dados aos cristãos. Paulo instrui Timóteo em relação aos cuidados e administração da igreja. Paulo orienta a manter-se firme em sua fé e nos ensinamentos do Senhor, para que possa cuidar corretamente da igreja. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, para que tudo o que necessitamos nos seja acrescentado. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Amém, irmãos? Eu deixo aqui essa palavra de exortação da parte do Senhor e peço ao Senhor Jesus que abençoe com todas as bênçãos que Ele já nos concedeu nas regiões celestiais e com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos?